Esse daqui não é um vídeo, muito menos uma aula sobre biologia. Aliás, não era a minha matéria preferida, mas eu vou recorrer novamente ao Charles Darwin, que publicou lá em 1859 o livro A Origem das Espécies, e querendo ou não, ele acabou servindo para mim como uma ótima referência e como uma inspiração para interpretar como é que o food service vai evoluindo e como que a gente deve interpretar a nossa existência dentro desse mercado e a nossa capacidade de evoluir, e a nossa capacidade de prosperar e de influenciar os destinos desse mercado. Eu sou Sérgio Molinari e esse é o meu canal no YouTube. E hoje a gente vai falar aqui, pedindo a licença poética para o Charles Darwin, falando sobre o que é a seleção natural, e eu vou fazer de duas formas, paralelos entre essa teoria e o nosso mercado. A primeira forma vai ser trazer uma historinha que eu vivi recentemente como consumidor do food service, que ajuda a entender um pouco onde eu quero chegar com essa história, e depois eu vou trazer alguns fatores que a gente deve considerar como determinantes para a nossa capacidade de evoluir no mercado. Mas só falando rapidamente, vou até me servir aqui dos meus apontamentos para falar um pouco sobre a tal origem das espécies. Então, o grande tema que está por trás disso é o tema da seleção natural. A seleção natural ela é basicamente o quê? É um mecanismo evolutivo que afirma que o meio ambiente, né, ou o ambiente no qual existe a vida, ou no nosso caso, os negócios, ele atua como um selecionador de características e que ele acaba perpetuando aqueles organismos que têm uma capacidade maior de adaptação ou que têm uma aptidão maior de sobreviver dentro desse ambiente. E que, consequentemente, por ter mais capacidade de se adaptar e de sobreviver, acaba sendo quem reproduz de uma forma mais eficiente, levando até a perpetuação de um universo de estabelecimentos ou de pessoas ou de organismos mais parecidos com si mesmo. Por outro lado, significa que quem tem menos capacidade de se adaptar, quem tem menos aptidão de sobreviver num determinado ambiente, acaba sendo expelido ou acaba morrendo e acaba, por consequência, não gerando próximas gerações de empresas, de organismos ou de pessoas parecidas. Então, vou falar de seleção natural. Esse vídeo surgiu para mim há poucos dias atrás, quando eu saí para almoçar. Eu estava aqui no meu escritório, saí sozinho para almoçar e falei, vou me permitir observar o que é que tem em volta de mim, ou o que é que eu vejo no meu caminho até onde eu vou almoçar. Passei a 150 metros do escritório, onde há muitos anos tinha um bar-lanchonete, aquele modelo mais tradicional possível, que inclusive é o principal segmento de estabelecimentos do food service brasileiro, um bar-lanchonete, e ele estava fechado ao meio-dia. Por muitas vezes eu tinha passado na porta desse estabelecimento e eu tinha resolvido não entrar, porque a minha percepção de limpeza, de atendimento, o que eu via no próprio balcão, que ficava super exposto à rua, não me atraía a entrar. Ele já não me atendia no mínimo do que poderia me estimular a consumir naquele estabelecimento. Ele estava fechado. Andei mais uns metros, aí encontrei um outro estabelecimento, que era um misto de lanchonete, restaurante, até com uma cara de casa de eventos, que ele é muito mais voltado, muito mais vocacionado para o delivery à noite, mas ele abria tradicionalmente durante o almoço e ele também não estava aberto. E a impressão que eu tive quando eu tive o único consumo dentro desse estabelecimento é que ele não me proporcionava a experiência mínima aceitável para eu poder voltar para lá, voltar a consumir por lá, mesmo que com um preço bastante acessível. Andei mais um pouco e tem uma hamburgueria muito bacana,
que funciona muito bem à noite, tem um público ótimo à noite, tanto presencial como no delivery, e há muitos meses já vinha tentando servir almoço na forma de pratos feitos, de menus fixos, e também estava fechada. E eu me lembro que na única vez que eu fui almoçar naquele estabelecimento, diferente de à noite, que eu já consumi várias vezes lá, nessa hora do almoço, quando eu fui uma vez nesse estabelecimento, me chocou um pouco o fato de que toda a ambientação, o atendimento, o próprio cardápio que estava à disposição na mesa, eram exatamente as mesmas, tinham as mesmas características do atendimento noturno. E só tinha um flagzinho, na verdade um displayzinho de mesa dizendo quais eram os pratos do dia. E eu me sentia numa hamburgueria comendo um prato executivo. Estava fechado. Aí eu passei na frente de uma rotisseria do Edgar. Né? Vocês não conhecem, mas é aqui do pedaço. Do Edgar, que também existe há 20 e tantos anos e tinha fila no balcão. Quando eu estiquei um pouquinho o olho para enxergar, tinha alguns pratos feitos, pratos que normalmente ele vende congelados, mas ele tinha alguns pratos feitos que ele vendia aquecido para as pessoas levarem para consumir nos seus escritórios, nas suas lojas, no comércio, no entorno. Comida boa, nem tão barata, porções generosas, um atendimento muito bom e a tradição de ser alguém que fornece refeições para muitas pessoas que moram no entorno, que trabalham no entorno. Casa cheia. Aí eu andei mais um pouco e cheguei no restaurante que eu tinha decidido, já de antemão, que eu iria almoçar, e eu só mudaria de opção se no meio desse caminho eu encontrasse alguma coisa que me chamasse a atenção. Era um restaurante self-service, que eu vou dizer que ele é competente, não mais do que competente, ele não é encantador. Mas ele, quando eu entrei, ele tinha uma boa formação do buffet, o estabelecimento estava totalmente limpo, o fluxo de pessoas estava ótimo, você circulava de uma forma muito boa, as mesas tinham toalhas de pano, de tecido, os talheres e os pratos estavam em ótimas condições, tinha uma música de bom gosto tocando, uma música de fundo, o atendimento rápido na balança, o atendimento rápido no caixa, uma experiência ok, sensacional? Não, mas atendeu plenamente o que era a minha expectativa para aquele almoço, e eu saí com a sensação de que das várias vezes em que eu tinha ido comer, tinha ido fazer alguma refeição nesse self-service, tinha sido a melhor vez de todas. Saí de lá certo de que em algum próximo momento eu vou voltar nesse estabelecimento. O bar lanchonete estava fechado, a hamburgueria estava fechada, a lanchonete, restaurante, casa de evento sem personalidade estava fechada e o Edgar estava cheio. E isso para mim começou a contar um pouco a história, ou despertar essa história sobre a seleção natural. O que está acontecendo nesse pedacinho, nesse micromundo que eu comentei nessa historinha, é um processo de seleção natural, nesse caso, de almoço comercial de segunda a sexta-feira. Esse exemplo, certamente cada um de vocês deve ter uma dúzia deles, se colocar um pouquinho mais de atenção no seu dia a dia. Fica só um comentário. Hoje, provavelmente, eu vou almoçar no Gianotto. Por que no Gianotto? Primeiro porque ele é meu amigo. Ele se transformou em meu amigo, o chefe Gianotto, mudou o restaurante dele do nome de Tapas e Paellas para Gianotto. Por quê? Porque Tapas e Paellas levava a gente a comer uma única especialidade, e o cara, modéstia à parte, para ele, é excepcional em quaisquer especialidades, que é uma coisa meio anormal, inclusive, no setor. Mas eu chego, o ambiente é ótimo, a apresentação dos pratos é ótima, a qualidade do que eu como é ótimo, eu me sinto acolhido, as pessoas me conhecem pelo nome e pelas minhas preferências, inclusive a bebida que eu vou tomar. Esse cara é um cara onde eu consumo 3, 4, 5 vezes por mês, no mínimo. Faz parte da seleção natural. É uma espécie que vai perpetuar e que provavelmente vai se reproduzir. Então, esse é um gancho para falar de uma história real, a historinha sobre a seleção natural. E agora eu vou para uma questão um pouco mais, para alguns aspectos um pouco mais pragmáticos sobre esse tema da seleção natural. Quando a
a gente fala olhando para a teoria, ele fala de condições de ambiente, né, para selecionar quem vai sobreviver e reproduzir e quem não vai sobreviver e, consequentemente, tende a não reproduzir o seu modelo. Eu selecionei aqui algumas características, algumas dessas condições que a gente interpreta através das pesquisas, de observação, de outros especialistas do mercado que também trazem os mesmos temas para a mesa. Então, um deles, os consumidores estão cada vez mais exigentes. E por conta disso, a régua de seleção de onde fazer suas refeições, de onde pedir suas refeições ou consumir suas bebidas, etc., essa régua subiu. Uma condição primária de grau de exigência e de expectativa do consumidor. O segundo é que aquilo que a gente chamava de experiência de consumo, que por muito tempo teve muita relação com o que se vai consumir, essa experiência virou uma coisa muito mais complexa. E não só mais complexa, porque interfere o tema serviço, o tema valor, o tema higiene, o próprio alimento, o aroma e assim por diante. Além disso, significa muitos momentos diferentes de consumo. O consumidor cada vez mais busca experiências diferentes dependendo dos seus momentos e ocasiões de consumo. Então isso também é uma condição de ambiente para os estabelecimentos funcionarem ou prosperarem. Um outro ponto é que as mídias sociais, né, a digitalização de uma forma geral, inclusive, acabou fazendo com que os consumidores tenham a condição de conhecer as opções de onde consumir antes mesmo de ir até os estabelecimentos. E aí eu poderia até dizer que, ainda ligado ao tema de mídias sociais, de digitalização, a situação que é a busca cada vez maior dos estabelecimentos, especialmente os estabelecimentos mais plugados no consumidor de hoje em dia, por ativar, se comunicar e promover os seus estabelecimentos de uma forma mais intensa digitalmente. E o consumidor se identificando com isso, especialmente o consumidor de idade um pouco mais jovem, um pouco menos madura. Um outro ponto é que modelos de venda, modelos de atendimento, modelos de operação, até por aquilo que eu comentei, que essa diversidade de momentos e de ocasiões de consumo também trouxe uma complexidade adicional para se conduzir ou para se operar um negócio de food service, um operador, uma operação de food service. E eu acho que outros dois temas não menos importantes, um deles é a tecnologia, né, embarcada desde o momento da operação até o momento do atendimento, do relacionamento, do pós-venda com o consumidor. O último ponto desses dois, acesso a recursos. E aí eu vou destacar como os dois principais recursos: recursos humanos, pessoas, e recursos financeiros, que a gente sabe do grau de escassez desses fatores ou desses recursos como fatores críticos de sucesso para um estabelecimento hoje em dia. Quando a gente pega isso tudo, então só falando rapidamente, grau de exigência, o que é experiência, a importância das mídias sociais e do digital de uma forma geral, tecnologia, modelos de venda, modelos de atendimento, modelo de operação e acesso a recursos, isso dá o contorno desse ambiente no qual os estabelecimentos têm que se adaptar e têm que se transformar em cada vez mais aptos a sobreviver e, sobrevivendo, em muitos casos, a se desenvolver como redes, a se desenvolver como grupos locais, ou seja, expandir suas operações. Eu não quero desejar nenhum mal a ninguém. Na verdade, o que eu quero colocar aqui é muito mais uma agenda positiva de transformação como elemento fundamental para que cada um de vocês, cada um de nós, e aí eu estou falando autocrítica também para mim, aqui na minha Food Consulting, a necessidade da gente encarar esse mercado que nos obriga a uma adaptação cada vez mais complexa como fator de sobrevivência e como fator de a gente fazer replicar isso para o mercado. Então, o que eu vejo para o futuro? Um mercado com menos players, com menos operadores, com menos empresas do que a gente tem hoje. Em grande parte porque uma parte dessas empresas tende a não sobreviver nas situações de ambiente que a gente tem hoje para o negócio. E em boa parte porque caras que vão se fortalecendo
ao longo dessa jornada, incorporam, adquirem, se fundem com outros caras desse mercado e criam organismos, empresas e pessoas cada vez maiores dentro do nosso negócio. Então, esse é um chamado de atenção para todos nós. Não é a primeira vez que a gente fala sobre isso, mas a historinha minha, saindo para almoçar, me inspirou a voltar para esse tema. Eu queria compartilhar isso com vocês. Obrigado.